Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de Photoshop para afiliados. E nessa aula eu vou ensinar você a instalar as fontes que eu entrego junto no treinamento para você poder aí trabalhar com seus anúncios. São fontes que eu adquiri com o tempo, com o meu trabalho, e são fontes boas, são fontes bonitas, fontes elegantes, não são fontes feias. O pessoal tem a mania de usar qualquer fonte, a mesma fonte, Arial, Times New Roman, umas fontezinhas que não chamam a atenção. Essas fontes que eu estou entregando são fontes que são compradas, são fontes que são muito bem aceitas, são bem acabadas. Eu vou mostrar para você agora nessa aula como instalar essas fontes no seu Photoshop, utilizá-las e como verificar quais são aquelas que você mais gosta. Enfim, você não precisa instalar todas, você pode instalar só aquela fonte que você quer utilizar. Então vem aqui para minha tela, vamos ver como funciona. Eu estou aqui no meu Photoshop, eu vou vir aqui na pasta das fontes. Essas são as fontes que foram entregues junto no treinamento. Se você não tem elas, você procura aí o link para download no próprio vídeo ou em algum lugar na aula aí vai aparecer. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Tenho as pastas da fonte, ou seja, se eu der 2 cliques, eu tenho a fonte dentro. Se eu der 2 cliques de novo em cima da fonte, o que vai acontecer? Eu vou verificar como que a fonte é. Então, é o estilo que eu quero usar? Eu aconselho você instalar todas essas fontes, porque não são muitas e todas elas são muito boas. Eu uso elas direto nos meus anúncios, então eu aconselho você a botar todas no computador, que não vai pesar. Pesaria se fosse instalar aí 1000 fontes, 1500 fontes, mas aqui, deixa eu ver quantas fontes temos aqui. São 59 fontes, tá tranquilo. Então como que é feito? Você vai abrir essa tela aqui da fonte, vai clicar simplesmente em instalar aqui, instalar. Eu não vou instalar porque ela já está instalada, vai mostrar que ela já está instalada. A fonte Allround Gothic Bold está instalada. Você gostaria de substituí-la? Não quero substituí-la. Mas é assim que você vai instalar suas fontes. Tá, beleza? E como que eu faço para ver aonde a fonte foi parar? Tranquilo. O que nós vamos fazer agora? Vamos criar um novo arquivo aqui. Ctrl N. Vamos criar aqui um arquivo de fontes. Colocar um tamanho bacana aqui. E vamos dar um Enter. Aqui está o nosso arquivo, o nosso documento. Eu vou clicar aqui na ferramenta de fontes ou apertar T do teclado, isso a gente já viu. Clico em qualquer lugar da minha área de trabalho. Trabalho em cima da cor da fonte, nesta cor aqui. Colocar aqui uma cor qualquer. Ok. Aqui é que você vai selecionar qual a fonte que você quer trabalhar. Todas essas fontes aqui foram fontes que eu instalei. Algumas fontes aqui eu já não utilizo mais, mas todas aquelas fontes que eu entreguei são fontes que eu priorizo sempre nos meus trabalhos. Se você vier aqui, nem sempre o nome da fonte instalada é o mesmo nome que aparece aqui. Por exemplo, essa Adele aqui, Adele Sans. Vamos ver se ela aparece aqui. Nesse caso, sim, porque eu conheço. Adele Sans. Pronto. Aqui, nessa posição de texto, eu posso aumentar ou diminuir o tamanho da fonte que eu vou iniciar escrevendo. Eu vou escrever aqui, por exemplo, instalando fontes e aperto ou nessa ferramenta aqui de certinho ou o Enter, mas não o Enter do meio do teclado, do meio mais para a direita, o Enter bem na ponta. Tá? É diferente. Se eu apertar o Enter do lado mais central do teclado, ele vai dar uma nova linha. Não é isso que eu quero agora. Eu quero que ele termine de escrever e me disponibilize a ferramenta de seleção novamente. Então eu aperto o Enter da ponta do teclado. Maravilha, ainda estamos com a ferramenta de texto selecionada. O que nós vamos fazer? Vir lá em cima na setinha e clicar. Então agora a gente tem a ferramenta de Move. Então é assim que se instala as fontes. Você vai vir aqui nas pastinhas, selecionar as fontes que você quer instalar.
Ó, pô, gostei dessa aqui. All Around Gothic. Vamos ver se ela tá no sistema. Vamos duplicar esse texto. De que forma nós vamos duplicar esse texto? De duas formas. Se eu segurar, presta atenção, o Alt do teclado, o que vai aparecer? Presta bem atenção na tela, que agora que eu apertei o Alt, apareceu uma setinha preta e uma branca. O que significa isso? Ele vai duplicar o layer quando eu clicar e arrastar. Ó, cliquei e arrastei, ele duplicou o layer. Se eu quiser duplicar ele e andar ele verticalmente paralelo ou horizontalmente paralelo, eu clico, presta bem atenção, seguro o Alt, clico e arrasto e depois pressiono o Shift junto com o Alt, ó. Agora ele está correndo na mesma linha. Então eu vou duplicar ele aqui. Qual a segunda forma de duplicar? Ctrl J, ele duplica o layer. É só clicar e arrastar. Vamos ver se aquela fonte está instalada. Vamos ver aqui, é All Around Gothic. Eu não faço ideia. All Around Gothic, está aqui ela, ó. É esta fonte. Olha que bonita essas fontes. São fontes que eu separei com muito carinho para você usar, porque são fontes que eu adoro. Simplesmente eu sempre vou nelas antes de começar a trabalhar. Tranquilo, vamos trabalhar um pouco agora nas configurações do texto, que é para aproveitar essa aula. Eu vou subir aqui esta fonte aqui, vou apertar, olha bem, T do teclado de novo. Eu só vou falar mais dessa vez, não vou ficar muito repetitivo. Então eu vou tirar aqui essa palavra fontes, vou deixar só o instalando e vou deletar a palavra instalando e fontes. Ó, como que eu faço para selecionar os dois layers? Com o Shift ou o Ctrl. Eu seleciono um dos layers, aperto o Ctrl e seleciono o outro. Assim eu consigo mexer os dois juntos, tá bom? Então eu tenho aqui instalando fontes. O que eu vou fazer? Eu vou trocar a cor do instalando. Eu vou clicar aqui nessa cor e vou vir aqui e selecionar outra cor de texto. Qual outra forma de trocar a cor do texto? Através dessas duas cores que estão aqui, ó. Por que existem essas duas cores? Porque normalmente são as cores padrões que tu está trabalhando no teu arquivo, no teu documento. Normalmente são duas cores que a gente trabalha. Às vezes três, mas não faça muito colorido, porque senão fica chato e fica confuso. Digamos que eu vou pintar esse fundo aqui, ó, de vermelho, tá? Eu tenho ele vermelho aqui. E eu vou usar paralelo uma cor amarela. Essa cor verde aqui, ó. Ficou horrível, mas tudo bem. Vou vir aqui instalando, ó, na palavra instalando, Ctrl Delete. Ou seja, eu fiz aquela mesma pintura que eu ensinei em outras aulas, só que agora pintando a fonte. Só que eu não preciso selecionar a fonte com a ferramenta de seleção. Eu só seleciono o layer, Ctrl Delete. Mesma coisa aqui no fontes, Ctrl Delete. Se eu apertar Alt Delete, ele vai pintar com vermelho de cima. Não vai aparecer nada, claro, porque pintou da mesma cor do fundo. Mas é por isso que serve essas duas cores aqui, para a gente poder agilizar o trabalho e não ter que estar toda hora copiando cor. Porque se eu selecionar, presta bem atenção, essa cor aqui, ó, e copiar esse código hexadecimal, esse código de 6 letras ou números, ele significa a cor hexadecimal que a gente está utilizando aqui nessa marcação. Essa cor, se você copiar e mandar para alguém no mundo inteiro, ele vai descobrir qual é a cor que você está usando. Entendeu? Por isso que existe esse númerozinho aqui, ó. Eu utilizo muito. Como que eu vou utilizar? Digamos que eu queira pintar essa cor. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo bem de boa. Eu vou vir aqui e vou selecionar uma foto. Essa foto aqui, ó. O que eu quero? Eu quero pegar esse tom de azul aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa ferramenta de conta-gotas. Se você quiser saber qual é o atalho da ferramenta, é só deixar um pouco ela descansando em cima da ferramenta, ó. Deixa a seta descansando em cima da ferramenta, que vai aparecer ali, ó, letra I. Então eu seleciono conta-gotas, venho aqui e seleciono a cor que eu quero. Você vê agora, isso é uma coisa legal também, que tem uma ferramenta que parece uma mira, ó. A nossa seta virou uma mira. Por que isso aconteceu?
Porque a tecla maiúscula do teclado está apertada. As duas luzinhas de cima e da direita estão acesas. E isso atrapalha. O que você vai fazer? Apertar a tecla fixa do teclado que vai voltar o ícone, tá bom? Então agora eu tenho conta-gotas. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a cor que eu quero, ó. Se eu clico e arrasto, ele me mostra qual a cor que eu estou passando por cima nesse momento. Eu quero esse azul aqui. Perceba que aqui no lado esquerdo ficou azul. Entendeu? Porque agora ele tornou essa cor a cor primária. Se eu venho aqui nessa setinha e troco, agora eu vou selecionar a cor de cima. Eu quero esse laranja aqui, ó. Pronto, agora eu tenho as duas cores da foto. Digamos que o cliente mandou um arquivo e nele tinha uma foto que ele gostaria que você repetisse essa foto. Você quer saber qual é a cor que estava lá na foto, agora você tem. Se você quer saber que cor é essa daqui para utilizar ela em outra parte do seu documento, clique em cima dela e só copia esse código, Ctrl C, cancela. Eu vou criar um novo layer aqui, ó, Ctrl Shift N, vou colocar um nome de teste, vou vir aqui nessa ferramenta de seleção, vá fazendo junto, vou clicar e arrastar e vou pintar agora essa seleção com essa cor aqui. Mas, ó, com Alt Delete. Pronto, eu pintei. Ctrl D agora para tirar a seleção. E vou apertar V do teclado para voltar à ferramenta de seleção. Ó, eu tenho esse objeto aqui. Mas digamos que eu queira pintar ele com esta cor aqui, ó. Eu não sei que cor é essa. Eu não tenho como selecionar. Só tem uma forma. Eu venho no conta-gota de novo, seleciono a cor que eu quero, venho aqui, copio essa cor aqui, cancelo, pronto. Agora eu sei que cor eu estou trabalhando. Para que isso serve? Se eu usar o Layer Style, agora que a gente já aprendeu, Layer Style Color Overlay, eu posso simplesmente colar aqui, ó. Olha lá. Esta cor é a mesma cor que está aqui. Por quê? Porque eu copiei o código hexadecimal da cor e larguei lá, tá bom? Vou deletar esse layer que eu criei, vou deletar essa mãe d'água aqui e vou voltar para a nossa fonte. Tudo isso para mostrar para que serve essas duas cores, porque a nossa aula é sempre top, para que você fique profissional mesmo no Photoshop. Essa é a minha intenção, você aprenda e não fique gastando dinheiro com cursos e perdendo tempo. Então vamos lá, instalando fontes. O que eu vou mexer, nas que configurações eu vou mexer agora? Eu vou mexer no tamanho da fonte, vou botar 100. Ó, ela diminuiu um pouco. Agora eu vou apertar a fonte, as letras, vou aproximar as letras, botando 0 aqui. Eu aproximei. Agora eu vou botar 150 aqui para aumentar o texto. Eu juntei o texto, agora eu aumentei o tamanho da minha fonte. O que eu vou fazer agora? Eu vou subir ela e vou apertar T e vou criar uma nova linha. Vou escrever as. Por que eu escrevi as? Porque eu quero mexer na altura da linha. Aqui, ó. Ó, tô clicando e arrastando, ó. Mexendo na altura da linha. Eu vou baixar esse fontes aqui. Ó, você pode segurar o Shift para baixar o fontes bem vertical, ou se você quiser alinhar essa fonte no documento, seleciona ela, presta bem atenção, aperta Ctrl A, vai aparecer essa linha tracejada aqui na volta do documento. Você simplesmente vem aqui e clica nessa opção aqui, ó. E se quiser alinhar ainda na parte horizontal, aperta essa opção aqui, ó. Ctrl D e aperta V. Pronto, agora você tem a fonte, eu vou baixar ela com Shift, porque eu não quero ela lá em cima. Eu vou selecionar o layer desta fonte instalando as, vou apertar aqui na nossa ferramenta de texto, vou selecionar o as e diminuir essa fonte. Ó, vou diminuir ela, vou clicar aqui nessa seta ou apertar o Enter do lado direito do teclado. Agora eu vou diminuir o tamanho da linha que ficou muito grande. Ó, e o fontes eu vou subir um pouco também. O que eu tenho agora? Eu tenho um texto configurado. Então eu vou voltar aqui. Ah, Ronan, sumiu aqui a ferramenta de caractere.
ela está sempre aqui, ó. Se ela não aparecer aqui, você pode vir em Windows Character, ele vai abrir essa fonte. Aqui você tem algumas opções de negrito, algumas fontes vêm com algumas opções aqui que você pode testar. E o que são estas opções aqui? Bom, esta opção que está marcada, ela é todas maiúsculas. Se eu vier aqui e escrever instalando, ó, eu escrevi em minúscula, mas ele colocou maiúscula porque estava marcada essa opção. Às vezes teu texto está todo em minúsculo, você quer deixar todo ele maiúsculo, não quer ir lá digitar de novo. É só vir aqui e apertar todas maiúsculas. Esta opção aqui é itálico, ou seja, ele vai inclinar a sua fonte. Esta opção aqui é negrito, olha, ele vai engrossar mais ainda a fonte. Essa opção aqui é a primeira maiúscula e as segundas, e a partir da segunda minúscula. E esta opção aqui você coloca a fonte menorzinha para cima, como se fosse um senhor. Vou botar S e o Rzinho em cima, ó. Eu clico no A, ó lá, ó. E quer fazer uma balaca às vezes no texto, já dá para fazer assim. Aqui a mesma opção, só que fica para baixo. Esta opção aqui vai sublinhar a fonte e essa opção vai riscar a fonte no meio. Ó, já ficou legal também, ó, instalando as fontes, já deu uma cara legal. Vamos colocar agora aqui uma cor decente, né? Porque a cor aqui está muito horrível. Vamos colocar um amarelinho. Ó, Alt Delete, pintei de amarelinho. Pronto. O que eu posso fazer ainda aqui na ferramenta de texto? Vim aqui na parte de parágrafo e mexer no alinhamento da fonte, ó, direita, esquerda ou centro. Seleciono aqui o layer da fonte, ó, ele alinhou pela esquerda, alinhou pela direita ou alinhou pelo centro. Nessa aula é isso que eu queria mostrar, como instalar uma fonte, como encontrar ela dentro do Photoshop, como utilizar ela dentro do seu documento e como configurar algumas opções da fonte. Espero que você tenha anotado, também feito ao mesmo tempo todo o projeto. Lembrando que se você não tem a versão CS6 do Photoshop, agora já existe a versão CC 2015, versão 2017. Eu não utilizo, eu tenho o pacote completo da versão CS6. Se você quiser instalar a versão CC 2015, fica à vontade, não mudou praticamente nada. Eu até não gostei de algumas coisas, por isso que eu estou usando a versão CS6. Se você não tem ainda, tem na internet, você pode baixar, fala comigo aí, que eu também tenho como você usar o arquivo do Photoshop para o seu computador gratuito, tá bom? Grande abraço, obrigado por você ter assistido essa aula, eu te espero na próxima aula, tá bom? Até mais!